Queridos irmãos, queridos amigos, que a paz de Jesus seja conosco, nos preparando para mais um momento de estudo. Que os amigos espirituais que nos auxiliam e nos estimulam também se façam presentes, facilitando o nosso entendimento. Estamos falando do estudo do livro Consolador, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Um livro composto de perguntas e respostas e que, quando observamos o sumário, elaborado pelo mentor espiritual, já desperta em nós a vontade de estudá-lo. Estamos estudando conteúdos inerentes às ciências fundamentais, já passamos pela química, física, biologia e hoje iniciaremos com os temas na área da psicologia. Vamos primeiro buscar o conceito de psicologia. É a ciência que estuda os fenômenos psíquicos e o comportamento do ser humano por intermédio da análise de suas emoções, suas ideias e seus valores. O termo psicologia tem origem grega e é formado a partir da junção de duas palavras, psique, mente, mais logia, estudo da mente. Mente, que segundo o professor Nubor Fakuri, no livro Muito Além dos Neurônios, é o produto de uma atividade metafísica que instrumentaliza o cérebro a partir do livre arbítrio do espírito. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, apresenta a mente como um núcleo de forças inteligentes. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, se refere à mente como espelho da vida em qualquer parte. E baseados nos preceitos espiritistas, poderíamos concluir que a mente é algo intimamente relacionado ao espírito. Vamos então iniciarmos com as questões de hoje. E a primeira questão no tema psicologia é a de número 42. Como poderemos compreender pelo Espiritismo o preceito da psicologia que afirma a experiência dos nossos 5 sentidos como todo fundamento de nossa vida mental? Em outras palavras, a psicologia, fundamentando a vida mental como resultado das expressões dos sentidos físicos, quais sejam visão, audição, olfato, paladar e tato, encontra respaldo no Espiritismo? E a resposta do benfeitor: o Espiritismo esclarece que o homem é senhor de um patrimônio mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. Emmanuel, quando fala dos fenômenos de inteligência prematura na Terra, remete-nos às crianças superdotadas, às vocações afloradas sem prévias preparações, aos gênios das artes, das ciências, da tecnologia, com desempenhos que não se consegue alcançar em uma única existência, principalmente quando falamos de crianças. Essa constatação já evidencia que a mente não é inerente ao corpo físico, porque ela traz gravada na memória experiências vivenciadas em outras vidas.
Questão 43. Estabelecendo a psicologia do mundo como sede da memória, do julgamento e da imaginação, as partes do cérebro humano, cujas funções não são ainda devidamente conhecidas pela ciência, retardam a solução de um problema que só pode ser satisfeito pelos conhecimentos espíritas? E responde o benfeitor: distante das cogitações de ordem divina, a psicologia terrestre efetua essa procrastinação, até que consiga atingir o profundo estuário da verdade integral. Diferentemente dos materialistas, que colocam a mente como resultado do funcionamento do cérebro, o Espiritismo esclarece que a mente é um atributo do espírito, onde se expressam as suas ideias, pensamentos e sentimentos. Assim como aprendemos por meio dessa doutrina que existem dois elementos constitutivos do universo: elemento material e elemento inteligente ou espiritual, ambos de origem divina. Aprendemos também que existem mundo físico e mundo espiritual, duas dimensões que se interpenetram. O espírito, o ser inteligente da criação, está sempre revestido de uma roupagem de matéria sutil, do padrão de vibração do mundo espiritual. Quando em experiência no mundo físico, necessita de mais uma roupagem, essa do elemento material mais grosseiro, pertencente ao mundo físico. Nessa aparelhagem física, constituída de diversos órgãos com funções fisiológicas específicas, a mente se identifica com o cérebro. Quando se liberta do contexto físico, ela pode dispor de recursos que suplantam toda a fisiologia cerebral, mas enquanto contida na matéria, ela é limitada pelos recursos do cérebro. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 16, intitulado Mecanismo da Mente, afirma que a alma é direção e o corpo, obediência. E a ciência do mundo, enquanto não alcançar essa verdade integral, atuará sempre perifericamente. E a seguinte questão, de número 44. Poderá a psicologia chegar a uma solução cabal do problema das desordens mentais, denominadas anormalidades psicológicas? E o mentor responde: movimentando tão somente os materiais da ciência humana, a psicologia não atingirá esse desiderato, conservando-se no terreno das definições e dos estudos, distantes da causa. Os conhecimentos do mundo, porém, caminham para a evolução dessa ciência à luz do Espiritismo, quando então seus investigadores poderão alcançar as soluções precisas. Então, Emmanuel esclarece que a psicologia, como ciência que estuda as ações mentais, se não analisar o homem como resultado do somatório de vastas experiências vivenciadas ao longo do tempo, em um processo contínuo de evolução, se deparará sempre com dificuldade de alcance da origem dos problemas psíquicos. Porém, a lei do progresso é movimento contínuo, e a ideia do plano espiritual como mundo causal, também no contexto psicológico, já nos é esclarecida pelos colaboradores divinos, nesse processo solidário entre os dois planos da vida. Temos o exemplo bem específico de Joana de Ângeles, guia espiritual do médium baiano Divaldo Franco,
que desde o ano de 1989 escreve obras de profundos conteúdos psicológicos, que deu origem à famosa série psicológica de Joana de Ângeles. E para os profissionais da psicologia que já comungam da verdade do espírito imortal, tem encontrado nessa série da benfeitora conteúdo que elucida e complementa o conhecimento disponibilizado pelo mundo acadêmico. Questão 45. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? E a resposta do benfeitor: essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais, mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam subconsciência, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Entretanto, somente à luz do espiritismo poderão os métodos psicológicos apreender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado, em existência múltiplas da criatura. Arquivo maravilhoso, onde todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. O homem, como ser complexo que é, foi objeto de observações e estudos de várias escolas filosóficas, que trabalharam na tentativa de entendê-lo. Visão materialista, assim como visão espiritualista, esboçam suas teorias no esforço de desvendar o homem. A psicologia, antes atrelada à filosofia, se liberta e busca entender a psique. Conseguiu avanços expressivos nessa busca, porém continua tentando alcançar a origem dos problemas psicológicos. Nesse processo evolutivo do saber, muitas correntes surgiram, complementando-se. Temos a mais recente, que é a psicologia transpessoal, mas o espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes do pensamento psicológico, estuda o homem na condição de espírito imortal, trazendo sua bagagem consciente dos conteúdos psicológicos. Questão 46. Como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Responde o mentor. Sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito dentro do vasto mecanismo circunstancial. Ações essas, oriundas do seu esforço incessante, projetadas através do cérebro material, que não é mais que um instrumento passivo.
Deixem eu buscar uma citação de Freud, o pai da psicanálise. Não somos apenas o que pensamos ser, somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos que cedemos, entre aspas, sem querer. Jung, que foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica e que desenvolveu o conceito de inconsciente coletivo, nas suas pesquisas para entendimento de certos comportamentos, submeteu alguns pacientes a uma experiência de associação de palavras aleatórias e pôde observar que determinadas palavras promoviam uma reação diferenciada das demais, que ele associou a conteúdos psíquicos carregados de emoções, que denominou de complexos. No livro de sua autoria, A Natureza da Psique, ele descreve que quanto maiores são a emoção e o campo de associação, mais forte é o complexo. E afirma: os complexos contêm o poder impulsionador da vida psíquica. O homem, que já sabemos seu resultado do somatório de vivências múltiplas ao longo do tempo, arquivou experiências com forte teor psíquico. E esse arquivo nem sempre se encontra no ambiente consciente, porque alguns conteúdos referem-se a vidas anteriores, mas quando do estímulo exterior, esses conteúdos inconscientes promovem reflexos, aparentemente sem causa. Ao que Jung denomina inconsciente coletivo, o Espiritismo reconhece como bagagem particular do ser imortal. Capítulo 47. Porque, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião os psicologistas do mundo? E responde o mentor: os psicologistas humanos, que se encontram ainda distantes das verdades espirituais, dividem-se tão só pelas manifestações do personalismo dentro de suas escolas, mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas, sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobrelevam as profundas realidades do espírito. No capítulo 1 da Gênese de Kardec, intitulado Caráter da Revelação Espírita, vamos encontrar no item 16: assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência,
faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinham que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. E a gente vai entendendo que para que uma ideia seja unânime, é necessário que ela seja completa, que traga uma abordagem integral do tema estudado. E, por enquanto, a psicologia, embora compreendendo a existência de uma memória inconsciente no homem, com conteúdos que interferem no seu comportamento, ela não aceita que alguns desses conteúdos resultam das vivências múltiplas do ser imortal em processo de aperfeiçoamento. Questão 48. O Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? E responde o mentor: somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Vamos fazer uma visita ao Livro dos Espíritos? Vamos ver a questão de número 22A. Kardec pergunta: que definição podeis dar da matéria? E os instrutores espirituais respondem: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E agora vamos ver a questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? E respondem os irmãos: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. É essa compreensão de dois elementos distintos, elemento material e o elemento espiritual, que a ciência ainda não abarca. Do elemento material é elaborado o organismo com capacidade de exteriorizar o comando do ser pensante, que é o espírito. Questão 49. Como devemos conceituar o sonho? Na maioria das vezes, o sonho constitui a atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quanto possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e quando encarnado em temporada liberdade, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. Os instrutores espirituais que tratam do tema da emancipação da alma
no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, inclusive que nós recomendamos a leitura, nos dizem que durante o sono afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo e ele se lança pelo espaço. O sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. O benfeitor Emmanuel nos fala a princípio dos chamados sonhos fisiológicos, que são aqueles que retratam a vivência do dia a dia. São produzidos pelo cérebro físico devido às imagens arquivadas das experiências vivenciadas. O espírito, ele nunca está inativo. Quando durante o sono, no processo de emancipação parcial da alma, ele liberta-se e passa a ser agente da dimensão espiritual. Se afasta do corpo, vai aos lugares com que se identifica, encontra com seus afetos ou com seus desafetos do passado. Com essa liberdade parcial, suas faculdades ficam mais apuradas do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes visita o futuro, cenário propício para os fenômenos premonitórios. Essa visita ao futuro temos ainda alguma dificuldade de assimilar, porque ainda entendemos o tempo numa escala linear e gradativa. Ademar Faria Júnior, no livro de sua autoria Mecanismo dos Sonhos, explica que quando o espírito projeta-se no mundo espiritual, propicia a quebra das barreiras impostas pelo mundo material, com fortes consequências sobre a determinação espaço-tempo, que sofrem tremendas variações, ao ponto do espírito registrar com maior naturalidade o futuro. Aqueles que acreditam que não sonham, na verdade não lembram do que viram enquanto estavam dormindo. Porque, diferentemente de quando estamos no estado de vigília, o cérebro não absorve a vivência. Quando retornamos ao corpo, o cérebro tenta barrar a experiência, porque ela foi vivida extrafisicamente. As ondas cerebrais da vigília se impõem e o cérebro tende a misturar imagens e sonhos. Por isso, às vezes, os sonhos que conseguimos lembrar parecem tão confusos. Então, meus amigos, entendemos que, mesmo encarnados, somos agentes dos dois planos da vida. Por isso, ressaltamos a importância de nos prepararmos mentalmente para o sonho, através da leitura edificante, da prece, tentando a sintonia com o nosso espírito protetor, com amigos espirituais, predispondo-nos ao trabalho, ao estudo e também ao processo de renovação fluídica, quando necessário, sempre sob as emanações dos benfeitores espirituais. Assim, queridos amigos, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Ainda não concluímos o conteúdo pertinente à psicologia, o que faremos na próxima semana, se Deus assim permitir. Agradecemos a participação de todos e principalmente agradecemos aos amigos espirituais que, aproveitando esse nosso movimento inicial em busca do conhecimento, agregam-se ao grupo, potencializando a nossa condição de entendimento. Que o nosso irmão maior, que abarca o nosso orbe com seu amor imensurável, seja por nós percebido, nos levando também à procura da sublimação dos sentimentos. Não podemos esquecer que o conhecimento associado ao sentimento se transforma em sabedoria, e o sentimento sublimando-se transforma-se em amor. Sabedoria e amor, as duas asas que nos levarão ao Pai. Discernimento, serenidade e luz, e até a próxima semana.